Olá e bem-vindos ao canal Café Documentário. Enquanto você saboreia uma deliciosa xícara de café, vamos explorar juntos o mundo intrigante dos documentários. Hoje, convido você a embarcar em uma viagem fascinante para descobrir a vida e o legado de um dos maiores inovadores da história, Alexander Graham Bell. Conhecido como o pai do telefone, Bell não apenas revolucionou a comunicação, mas também dedicou sua vida à educação de surdos e à exploração científica. Nesta jornada, vamos desvendar os mistérios por trás de suas invenções, seus desafios pessoais e a influência global de seu trabalho que moldou o futuro das telecomunicações. Então, pegue seu café, se aconchegue e prepare-se para conhecer a história de um gênio cuja curiosidade incansável mudou o mundo. Se você gosta de aprender mais sobre grandes figuras históricas enquanto aprecia seu café, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Vamos começar? Alexander Graham Bell nasceu em 3 de março de 1847, em Edimburgo, na Escócia. Sua infância foi marcada por um ambiente de intensa curiosidade intelectual e, ao mesmo tempo, uma profunda tragédia familiar. Nascido em uma família dedicada à ciência da comunicação, Graham Bell cresceu em uma casa onde a palavra era tanto objeto de estudo quanto um veículo de criação. Seu pai, Alexander Melville Bell, foi um renomado especialista em elocução, conhecido por seu trabalho com a Visible Speech, um sistema pioneiro que representava os sons da fala por meio de símbolos. Este trabalho ajudava tanto surdos quanto aqueles com dificuldades de fala a aprenderem a falar corretamente, traduzindo sons em símbolos visuais. O sistema criado por seu pai era amplamente utilizado e influenciaria profundamente o jovem Bell em sua futura carreira. Sua mãe, Eliza Grace Simmons Bell, era uma pianista talentosa, apesar de ser surda. Esse fato despertou em Graham uma curiosidade precoce sobre os mecanismos da audição e da fala. Além disso, ele observava sua mãe usar suas habilidades musicais para se comunicar de uma maneira diferente, mostrando a ele que a comunicação humana ia muito além das palavras. Desde cedo, Bell mostrou um talento notável para ciência e invenção. Um dos primeiros sinais dessa engenhosidade surgiu quando, aos 12 anos, ele inventou uma máquina de descascar trigo. A invenção, feita com materiais simples, era funcional e eficiente, mostrando que Bell já tinha uma mente curiosa e prática desde a juventude. Porém, sua vida também foi marcada pela tragédia. 2 de seus irmãos morreram jovens devido à tuberculose, o que abalou profundamente a família. Estas perdas precoces impactaram Bell emocionalmente e influenciaram seu desejo de usar a ciência e a tecnologia para ajudar as pessoas. Ele desenvolveu um senso de missão, desejando usar seu intelecto e habilidades para melhorar a vida daqueles ao seu redor. Bell teve uma educação formal, mas muito de seu aprendizado veio do convívio com seu pai e avô, ambos professores. Ele frequentou a Royal High School de Edimburgo e, mais tarde, a University of Edinburgh, onde se destacou nos estudos de fisiologia da fala e acústica. Essa fase inicial de sua vida moldou sua compreensão do som e da comunicação, áreas que mais tarde desempenhariam um papel central em sua carreira. Aos 15 anos, Bell mudou-se para Londres, onde viveu com seu avô, Alexander Bell, um professor aposentado de elocução. Seu avô incentivou Bell a se concentrar em seus estudos e a cultivar um espírito científico. Esse período foi crucial para o desenvolvimento de Bell, já que ele começou a combinar seu interesse pela comunicação com uma paixão por invenções e experimentos científicos. Com essa base familiar e educativa, Bell estava pronto para fazer grandes avanços na ciência da comunicação. Sua infância e formação o prepararam para as descobertas que mudariam o curso da história. No início da década de 1870, a saúde de Graham Bell começou a declinar. Após anos de trabalho intenso, tanto ensinando quanto realizando experimentos, ele começou a sofrer de exaustão física e mental. Sua família decidiu que uma mudança para o campo poderia melhorar sua condição, e assim, em 1870, os Bell emigraram para o Canadá, onde se estabeleceram em Brantford, Ontário. O ambiente rural do Canadá proporcionou a Bell a tranquilidade e o espaço necessários para recuperar sua saúde e continuar seus experimentos. A mudança também coincidiu com um momento de transição em sua vida, quando Bell começou a se concentrar cada vez mais na transmissão de som.
Foi nessa época que ele começou a desenvolver a ideia de que os sons poderiam ser transmitidos por fios de forma semelhante aos sinais telegráficos. Esse conceito, embora ainda rudimentar, seria a base para o que mais tarde se tornaria sua maior invenção, o telefone. Após um período de recuperação no Canadá, Bell se mudou para Boston, nos Estados Unidos, para assumir um cargo como professor de fisiologia vocal e elocução na Boston University. Esta posição permitiu que Bell aplicasse seus conhecimentos sobre a fala e a audição de maneira prática, enquanto também conduzia experimentos em seu tempo livre. Em Boston, Bell continuou a trabalhar com surdos, uma paixão que ele havia herdado de seu pai. Ele ensinou em várias instituições, incluindo a Clark School for the Deaf em Northampton, Massachusetts, e o American Asylum for the Deaf em Hartford, Connecticut. O trabalho com surdos não apenas reforçou seu compromisso com a comunicação, mas também o inspirou a buscar formas de melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia. Foi durante esse período em Boston que Bell começou a formular suas primeiras ideias concretas sobre a transmissão da voz através de fios. Ele percebeu que, se pudesse encontrar uma maneira de transformar a voz humana em um sinal elétrico, seria possível transmiti-la por longas distâncias, como já era feito com o telégrafo. No entanto, essa ideia ainda era teórica e ele precisava de ajuda para torná-la uma realidade prática. Foi nesse momento que Bell conheceu Thomas Watson, um jovem eletricista habilidoso. Watson se tornaria o principal colaborador de Bell na invenção do telefone. Juntos, eles começaram a trabalhar em um dispositivo que chamaram de telégrafo harmônico, que transmitia várias mensagens telegráficas ao mesmo tempo, utilizando diferentes frequências de som. Embora o telégrafo harmônico fosse apenas o primeiro passo, ele logo levaria à invenção do telefone. Essa colaboração entre Bell e Watson foi fundamental para o avanço da tecnologia de comunicação. Eles enfrentaram muitos desafios técnicos ao longo do caminho, mas estavam determinados a encontrar uma maneira de transmitir a voz humana de maneira eficaz. Esse período de experimentação em Boston foi a incubadora de uma das invenções mais importantes da história moderna. Em 10 de março de 1876, a determinação de Alexander Graham Bell e Thomas Watson deu frutos. Após meses de experimentação e refinamento de suas ideias, eles conseguiram transmitir as primeiras palavras por meio de um dispositivo elétrico. Essas palavras, pronunciadas por Bell, ecoaram pela história. Senhor Watson, venha aqui, eu quero falar com você. Esse momento histórico marcou o nascimento do telefone, uma invenção que transformaria para sempre a comunicação humana. O caminho até esse ponto, no entanto, não foi simples. Bell enfrentou inúmeros obstáculos técnicos e legais antes que sua invenção fosse reconhecida. Ele não era o único trabalhando na ideia de transmitir voz por fios. Elisha Gray, outro inventor, havia apresentado uma patente para um dispositivo semelhante no mesmo dia que Bell. Isso deu início a uma batalha legal feroz entre Bell e Gray sobre a verdadeira origem do telefone. Bell acabou vencendo a disputa legal e recebeu a patente pelo telefone em 7 de março de 1876, apenas 3 dias antes de realizar sua famosa demonstração. Com a patente garantida, Bell começou a apresentar sua invenção ao público. Uma dessas apresentações ocorreu na Exposição Centenária de 1876, na Filadélfia, onde o telefone foi exibido para uma audiência internacional. No início, a recepção foi mista. Muitas pessoas viam o telefone como uma curiosidade científica sem utilidade prática. No entanto, Bell estava convencido do potencial transformador de sua invenção. Ele acreditava que o telefone tinha o poder de conectar pessoas ao redor do mundo de uma maneira nunca antes vista. Com essa visão em mente, ele começou a buscar investidores e apoio financeiro para desenvolver e expandir o uso do telefone. Em 1877, Bell fundou a Bell Telephone Company, que mais tarde se tornaria a gigante das telecomunicações AT&T. O telefone, inicialmente visto como uma inovação curiosa, rapidamente começou a ganhar popularidade. À medida que mais pessoas experimentavam o dispositivo, ficava claro que ele tinha o potencial de revolucionar a maneira como o mundo se comunicava. Nos anos seguintes, Bell e sua equipe trabalharam incansavelmente para melhorar o design do telefone e expandir sua rede. A princípio, o crescimento foi lento, mas logo se acelerou à medida que mais linhas telefônicas eram instaladas em cidades e áreas rurais. O impacto do telefone na sociedade foi profundo,
mudando a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. O dispositivo possibilitou uma comunicação rápida e direta entre pessoas em locais distantes, algo que antes parecia impossível. O telefone não foi apenas uma invenção isolada, foi o início de uma revolução nas telecomunicações. Ele estabeleceu as bases para todas as inovações subsequentes no campo, incluindo o desenvolvimento do rádio, da televisão e, eventualmente, da internet e dos smartphones modernos. Embora o telefone tenha sido a invenção mais conhecida de Alexander Graham Bell, ele não parou por aí. Bell era um inventor inquieto e curioso, sempre em busca de novos desafios e áreas para explorar. Ao longo de sua vida, ele se envolveu em uma série de projetos científicos e tecnológicos, muitos dos quais foram pioneiros em seus respectivos campos. Uma das áreas de interesse de Bell era a aviação. Fascinado pela ideia de voo humano, Bell fundou a Aerial Experiment Association em 1907. Esta organização foi responsável por uma série de avanços no design de aeronaves, incluindo o desenvolvimento de asas voadoras e hidroaviões. Embora Bell nunca tenha alcançado o mesmo sucesso na aviação que obteve com o telefone, suas contribuições ajudaram a abrir caminho para futuros desenvolvimentos no campo da aeronáutica. Além disso, Bell também se interessou pela genética e pela ciência animal. Ele conduziu experimentos em sua fazenda na Nova Escócia, cruzando ovelhas na tentativa de melhorar a qualidade da lã. Embora esses experimentos não tenham gerado grandes inovações, eles refletem a mente inquieta e curiosa de Bell, que estava sempre disposto a aplicar o método científico a uma ampla variedade de problemas. Outra área em que Bell fez contribuições significativas foi a educação de surdos. Ele permaneceu profundamente comprometido com a melhoria da vida das pessoas surdas ao longo de sua vida. Bell fundou várias escolas para surdos e continuou a desenvolver métodos de ensino inovadores. Sua esposa, Mabel Gardner Hubbard, era surda, o que tornou esse trabalho ainda mais pessoal e significativo para ele. Além de seu trabalho direto com os surdos, Bell também desempenhou um papel importante na fundação da National Geographic Society em 1888. Ele serviu como presidente da organização e ajudou a transformá-la em uma das instituições científicas e educativas mais respeitadas do mundo. Sob a liderança de Bell, a revista National Geographic passou a se concentrar não apenas em relatos de exploração, mas também em reportagens científicas acessíveis ao público em geral. Essas conquistas adicionais mostram que Alexander Graham Bell era muito mais do que o inventor do telefone. Ele era um verdadeiro polímata, interessado em uma ampla gama de disciplinas científicas e tecnológicas. Sua curiosidade insaciável e sua disposição para experimentar novas ideias o tornaram um dos maiores inovadores de sua época. A invenção do telefone teve um impacto global profundo e duradouro. Antes do telefone, as comunicações de longa distância eram limitadas ao telégrafo, que só podia transmitir mensagens curtas e codificadas em código Morse. O telefone, por outro lado, permitiu a transmissão da voz humana em tempo real, algo revolucionário para a época. O impacto imediato do telefone foi sentido nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa, onde as primeiras linhas telefônicas foram instaladas. O telefone facilitou o comércio e a comunicação empresarial, permitindo que as empresas se comunicassem rapidamente com fornecedores, clientes e parceiros em diferentes partes do país e do mundo. As decisões que antes levavam dias para serem comunicadas agora podiam ser tomadas em questão de minutos, impulsionando a eficiência e o crescimento econômico. Além de seu impacto nos negócios, o telefone também teve um efeito transformador na vida pessoal. Ele aproximou as famílias, permitindo que parentes distantes mantivessem contato regular. Também possibilitou novas formas de organização social e comunitária, já que as pessoas podiam se conectar mais facilmente umas com as outras. A expansão das redes telefônicas continuou a acelerar nas décadas seguintes. No início do século XX, os telefones já eram comuns em muitas casas nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. No entanto, ainda havia grandes disparidades no acesso ao telefone, especialmente em áreas rurais e em países menos desenvolvidos. Mesmo assim, o telefone estava rapidamente se tornando uma parte essencial da vida moderna. Com o passar dos anos, a tecnologia telefônica evoluiu. No início, os telefones eram dispositivos manuais, operados por centrais telefônicas com operadores humanos que conectavam as chamadas. Com o tempo,
Esses sistemas foram substituídos por redes automáticas, que permitiam que as chamadas fossem conectadas diretamente entre os usuários. O desenvolvimento dos sistemas de telefonia automática foi um avanço importante, pois permitiu que as redes telefônicas se expandissem rapidamente sem a necessidade de um grande número de operadores humanos. Essa inovação também abriu caminho para o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, como o rádio, a televisão e, eventualmente, a internet e os celulares. O impacto global do telefone continuou a crescer ao longo do século XX e além. Hoje, os smartphones são uma extensão direta da invenção de Bell, permitindo não apenas chamadas de voz, mas também uma gama de serviços e funcionalidades que vão muito além do que Bell poderia ter imaginado. No entanto, o princípio básico de conectar pessoas à distância por meio da transmissão da voz humana permanece o mesmo. Alexander Graham Bell continuou ativo em seus projetos científicos até o final de sua vida. Ele passou seus últimos anos em sua propriedade em Baddeck, Nova Escócia, onde construiu uma casa chamada Bainbridge. Lá, ele continuou a conduzir experimentos e a trabalhar em novas invenções, principalmente no campo da aviação. Embora Bell tenha continuado a inovar, ele nunca se afastou de sua paixão pela comunicação e pela melhoria da vida das pessoas surdas. Ele manteve seu compromisso com a educação de surdos até o final de sua vida, financiando escolas e programas dedicados a essa causa. Em 2 de agosto de 1922, Alexander Graham Bell faleceu em sua casa na Nova Escócia, aos 75 anos. Sua morte foi marcada por uma homenagem silenciosa, mas profundamente significativa. Todas as linhas telefônicas nos Estados Unidos e no Canadá foram desligadas por 1 minuto em sua memória. Foi um tributo adequado a um homem cuja invenção havia mudado para sempre o curso da história humana. O legado de Alexander Graham Bell é vasto e duradouro. Embora ele seja mais conhecido como o inventor do telefone, suas contribuições vão muito além dessa única invenção. Ele foi um verdadeiro pioneiro em muitos campos científicos, um educador apaixonado e um filantropo comprometido. Sua vida foi guiada pela crença de que a ciência e a tecnologia poderiam ser usadas para melhorar a condição humana, e ele dedicou sua vida a essa missão. Hoje, Bell é lembrado não apenas como um inventor, mas também como um dos grandes visionários de sua época. Seu trabalho lançou as bases para muitas das tecnologias modernas que consideramos essenciais em nossas vidas diárias. Seu legado continua vivo em cada chamada telefônica, em cada conexão de internet e em cada nova inovação que visa aproximar as pessoas e melhorar a comunicação. Ao refletirmos sobre a vida e as realizações de Alexander Graham Bell, somos lembrados do poder da inovação e do impacto duradouro que uma única invenção pode ter no mundo. Bell foi um verdadeiro gênio, cujas ideias e invenções continuam a moldar o mundo em que vivemos hoje. Parabéns por ter chegado até aqui! Não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais documentários incríveis. E aproveite para conferir os outros documentários que selecionamos especialmente para você. Até a próxima!